Olá, amiga! Mais uma flor da toalha semeando. Estamos com a Edelweiss no 27º bloco. Estamos caminhando muito bem e estamos próximos do final, porque só faltam agora até a 32ª, falta bem pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho dessa nossa flor Edelweiss especial. Eu estou encantada com o que eu achei dela. Olha, vou mostrar aqui no meu iPad, porque aqui, deixa eu ver se está saindo. Aqui eu consigo uma imagem mais ou menos legal, não sei se a luminosidade vai dar para vocês verem. Ela é uma flor muito especial porque o miolinho dela é que é a flor. Então são muitas florezinhas minúsculas no miolo, no centro dela. E isso branquinho que a gente vê saindo não são pétalas, são folhas. São folhas da Edelweiss com essa pelunginha para proteger do frio, porque ela só nasce em altas altitudes. Ela só aparece lá no pico lá das montanhas. E por isso muitas lendas vieram, né? Que elas são difíceis de encontrar, difíceis de colher, e por isso ela é como um símbolo dos enamorados. A Edelweiss. Além disso, olha ela aqui. Além disso, ela nasce assim nos países da Suíça, da Itália, da Bélgica. E lá eles fazem uso do símbolo da flor para muitas coisas. Ela representa assim moedas, ela é cunhada nas moedas, e a moeda de 5 francos na Suíça. Ela também é símbolo de companhia aérea, e tem também nas insígnias das Forças Armadas da Suíça. Ela virou um símbolo dessa região, porque hoje eles entendem que é uma flor que dá nessa região e deve representar. E hoje ela também é usada na indústria alimentícia e na indústria de cosméticos. Vê quantas coisas que estão descobrindo desta flor. Ela pode ser usada em chocolates, em queijos, chás, licores. Eu vou deixar um link de todas essas informações, que é muito interessante da gente mergulhar no assunto para poder fazer uma flor por inteiro, como a gente tem feito com as outras. Então, vamos agora falar um pouquinho das linhas que eu usei. Linhas simples. Usei linhas Perlé da Anchor, nesses 3 tons de verde e no branco. Só isso. 3 tons de verde, que eu vou dar a numeração para não fugir muito. E o branco. Porque, na verdade, a Edelweiss, ela não é totalmente branca. Ela é um branco meio acinzentado. Mas a gente vai representar aqui na toalha como branco mesmo, né? Por que tantas cores? Eu fiz o caule num tom de verde e as folhas em outro tom. Essas folhas aqui que vem embaixo, elas são meio esverdeadas. Mas, na verdade, as folhas dela mesmo são essas daqui em formatos de estrela, tá? Quando terminar toda aqui, a gente vai ver que ela forma uma estrela. E o miolo dela, quando ela estiver de frente, são as florezinhas, que são feitas nesse tom de amarelo esverdeado e branco e verde. Então ela só tem essas cores. O ponto agora nós vamos mostrar com bastante calma, porque você já conhece esse ponto. Olha, ele fica assim sozinho. Eu faço ele totalmente solto, depois eu dou uns pontinhos para segurar e deixo a pontinha solta. Porque aqui ela está virada, nós estamos vendo por baixo. E aqui ela está de frente, nós vamos vê-la completa. Vamos à nossa Edelweiss? Pronto, amiga, vamos dar continuidade e agora vamos ao ponto. Deixa eu explicar uma coisa, olha. Primeiro eu tenho que fazer os pontos de baixo, né, os maiores aqui no caso, para depois fazer esses da frente, como eu fiz aqui. Primeiro, claro, eu fiz esse. Aqui, ó. Claro que eu fiz o de trás primeiro, depois eu fiz os pequenos da frente. Então eu vou fazer este ponto daqui, ó, aqui tem um e aqui não tem. E eu vou
Claro que eu já fiz esse, eu sei que altura que ele vem aqui. Eu vou fazer esse aqui já baseando, porque eu sei o tamanho dele, mas quando você for tampar, por exemplo, fazer esse primeiro, você vai tampar esse. Então você tem que olhar no seu molde a altura dele. Você vai usar uma outra agulha maior. Então você vai colocar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui ele vai terminar, certo? E a agulha vai vir bem no meio. Aqui, ó. Vai sair aqui, essa agulha. Porque ela vai sustentar o ponto aqui dentro dela, daqui até aqui. Aí você vem com a linha e você entra de um lado dela. Aqui é o começo dela. Passa ao redor da agulha. Só da agulha, não pegue o ponto de trás. E vem do lado de cá, ó. Aqui assim, mais ou menos, onde ela termina. Então, eu tenho agora 2 pernas, certo? Só que eu preciso de 3 para fazer esse ponto. Esse ponto de tecer tem 3 nervuras. São 3 pernas. Então, eu venho com a agulha, saio aqui, ó, de ladinho, porque ela tem que entrar bem no meinho aqui, ó. E vou fazer a terceira perna. Subo com ela, contorno a agulha e já vou, não desço mais, já vou daqui mesmo fazer a volta. E a volta, amiga, eu volto com a traseira da agulha, com as costas dela, com a parte do buraquinho. Por que isso? Porque ele não vai grudar na minha unha, na minha linha. Se eu for com essa ponta aqui, ó, eu vou enroscar em tudo. Então, eu prefiro com a traseira. Agora, o segredo é aqui, ó. Eu passo por baixo do primeiro cabo, por cima e por baixo. Sempre o número 3 vai me fazer desencontrar. Por cima, por baixo, por cima. Quando eu volto, eu ponho por baixo, por cima, por baixo. Sempre desencontrando. Se fossem 4 pernas, sempre ficariam no mesmo lugar. Como são 3 pernas, vai desencontrar. E essa primeira camada é muito importante que você faça empurrando muito lá pra cima. Porque se você não empurrar muito, ela fica bicudinha e fica um anelzinho na ponta. A gente não quer o anelzinho. Vamos voltar. Sempre esse processo. Vai e vem, vai e vem. Terminei aqui por baixo, tá vendo? Agora eu venho por cima da primeira. No meio, eu vou passar por baixo. E na outra, por cima. Saio com a linha. Não puxo demais, que se eu puxar demais, ela vai ficar muito magrinha. Como eu saí por cima dela, ó, agora eu tenho que vir por baixo, por cima, por baixo. E agora, olha, um detalhe. Eu empurro bastante, 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 para não ficar o anelzinho. E você vai controlando. Aqui ficou um pouco soltinho, segura aqui e dá uma puxadinha. Até você ver que eles ficaram todos por iguais. Não pode ficar um solto aqui e o outro mais magrinho aqui, não. Eles ficam os 3 do mesmo tamanho e da mesma espessura. Voltando, sempre desencontrando. Volta por baixo agora, por cima, por baixo. E aquele recadinho que sempre vale para tudo, não vá direto para a flor. Faça o treinamento no seu paninho. Quando tiver bom, começa no seu trabalho. Não tá gostando, tá na dúvida, quer perguntar? Manda para mim. Manda uma fotinho. Pergunta. Pede ajuda. Eu tenho o maior prazer de ajudar você. Só de bater o olho eu falo, olha, puxa daqui, ó, aquele ali está puxando demais, olha, tenta desse jeito, faz com tal linha, faz com tal volta, eu te dou os conselhos para você seguir mais segura. Empurra, empurra, empurra e volta. Aqui tá meio difícil de você visualizar, porque eu tô uma em cima da outra. Vou fazer mais uma, sozinha,
para você ter mais segurança do que você está vendo. Mas é esse o ponto de tecer solto. Ponto de picô, eles falam, tem tantos nomes, né? Eu sei que o ponto é esse, que foi o ponto que eu mais achei que identifica com ela. Agora vamos a esta pétala aqui, que eu dei uma corrigida, porque ela estava muito larga. Isso vai ser corrigido no seu molde, o seu molde já vai certinho. Sabia que eu faço vários moldes para poder sair a flor definitiva? Ela muda conforme a gente vai fazendo, a gente vai mudando alguns detalhes. Coloca agulha, começo e fim. Claro que essa pétala vai ficar por cima do cabo. Então, eu vou passar por cima dela. Contorno e entro aqui na outra extremidade da base. E agora? Agora eu tenho que vir no meio para fazer a terceira perna. Isso ficou bem claro, né? São 3 pernas. Entrar bem no meio, porque faz falta quando não fica no meio. Se eu saio aqui logo grudado com essa, fica difícil de trabalhar quando eu chego no final. Se eu tiver essa distância, é melhor. Olha, amiga, deixa eu te dar um conselho. Esses detalhes da aula, eu, Rose Becker, não consigo assistir uma aula explicativa e fazer logo de cara guardando tudo o que eu vi numa única assistida. Eu não consigo. Não estou dizendo que eu sou melhor, não. Que eu sou perfeita e se eu não consigo, ninguém vai conseguir. Nada disso. Mas eu aconselho você a assistir várias vezes e depois, quando você vai fazer, você toca um pedaço, faz. Toca um pedaço, faz. Porque esses detalhes que eu passo para vocês, como do girassol, como da violetinha, tem algumas pegadinhas que são interessantes da gente recordar. Porque a gente assiste o vídeo inteiro e perde muitos detalhes. Então, ou você assiste e vai anotando os pontos principais, ou você assiste várias vezes e vai fazendo por etapa. Para mim funciona muito assim. Passa no meio, temos a terceira perna. Terceira perna, ó, livre uma da outra. Agora eu passo por baixo, por cima, por baixo. Puxo. E volto com a outra, a extremidade da entrada da linha, que assim ela não vai me atrapalhar. Ó, se eu passei aqui por baixo, agora eu venho por cima, por baixo do meio e pra cá. Ó. E agora? Agora eu empurro, já vou puxando a linha e empurrando para que não sobre linha. Se eu deixar muito para fazer isso, o que vai acontecer? Vai sobrar linha na terceira e quarta carreira. A linha vai sobrar, porque isso aqui precisa ser bem empurrado e a linha precisa continuar sendo justa. Se eu deixar muito para fazer essa empurrada, vai começar a sobrar linha. Ajuda um pouquinho e volta. Já empurra e volta. Conforme você entra com a agulha para voltar, você já dá uma empurradinha. Ó. Por baixo agora, por meio. Ficou claro essas entradas? Tem que desencontrar. Por isso é que a gente tem que treinar. Onde eu tô? Observa bem onde você tá. Passou por baixo? Então agora é por cima. Se essa foi por cima, a próxima é por baixo. É como uma trança. Alguém já fez trança? A gente tem que trançar uma hora por cima, uma hora por baixo. E empurra, amiga, empurra. E não empurra demais para não ficar gordo. Ele tem que ficar um pouco mais fino na ponta. Peraí, deixa eu pegar direito, que aqui tá meio complicado pra mim. Vocês estão vendo que aqui ficou meio frouxo? Eu não quero que fique frouxo. Então, eu tenho que acertar, puxando aqui
Para que não sobrar. Ó, eu quero que fique nessa espessura. Então eu vou acertando a linha. Não adianta correr. Porque agora no comecinho, se você não acerta, depois não tem como arrumar. Vem por baixo, por meio, e aí vai. E vamos embora. Quando chegar mais ou menos aqui, eu quero que ela largue. Como que eu vou fazer? Alargar de repente? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho com um alfinete e dou uma puxada e uma segurada. Porque aí a linha abrindo, eu consigo alargar isso. Eu fiquei imaginando, como que eu vou alargar uma coisa que tá presa dos dois lados? Aí eu pensei nessa possibilidade de trabalhar dessa forma. E deu uma largadinha. Agora, isso aqui vai me atrapalhar? Vai mesmo. Empurra, empurra. Quando eu chegar aqui, eu tiro, desço mais. Vamos ver se funciona? Vem, passa, vem. Ó, segura direito que não pode pegar lá. Por baixo, por cima, por baixo. Volta. Por cima, por baixo, por cima. Ó, como já tá largando. Por baixo, por cima e por baixo. A bolinha do alfinete já tá me atrapalhando, não tá? Mas eu ainda consigo esta carreira. Eu bem gosto, porque o dedo é grosso, né? Eu gosto de usar aqui uma alfinete que dá para eu segurar assim, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o alfinetinho, vou passar ele um pouquinho mais para baixo, para segurar ele. Aqui, um pouquinho mais para baixo. E consigo ir, ó. Coisas de Roseli. Você se lembra daquela novela, Coisas de Clarinha, que ela falava? Carminha, Coisas de Carminha. Isso aqui é Coisas de Roseli. O que a gente aprende é fazendo, é com a mão na massa, não é isso? Vocês aprendem uma forma nova de fazer um trabalho, errando, fazendo várias vezes? Acontece muito comigo. Eu gosto de inventar uma saída melhor para as coisas. Não estou gostando disso aqui solto, tá vendo? Por isso é que eu quero que ele centralize, que ele distribua, que ele equilibre o alargamento dele, para não ficar sobrando essas coisas aqui do lado. Não é perfeccionismo isso, tá? Isso aqui é só querer que fique melhor. Quase isso. Até eu poder alargar um pouquinho. Depois eu tiro os alfinetes e fica bem mais fácil. Se vocês tiverem uma nova forma mais fácil de fazer isso, passa pra tia, viu? A tia vai ficar muito feliz. A tia, no caso, sou eu, viu? Porque eu inventei isso. Mas pode ser que você tenha aí uma carta na manga, que você sabe fazer isso melhor. Passa pra mim. Eu passo tudo que eu aprendo pra vocês. Eu gostaria que vocês passassem, se tiver um jeito melhor de fazer um alargamento de uma pétala. Não me deixa andar sobre as profundezas, me mostra o caminho das suas pedras. Andar sobre as águas. Opa, eu quero sair aqui no meio para poder entrar por baixo da bolinha. Deu? Tá vendo? Agora, tem que tirar essa bolinha e rezar pra a linha não sair do lugar. Porque eu já trabalhei aqui, eu já larguei, então ela já ficou. Agora eu vou, com todo cuidado,
para não puxar mais, tentar fazer sem as bolinhas. Até nem vou puxar nada. Tá vendo que as linhas estão do mesmo tamanho? Não pode, né? Vamos tirar que a linha não pode ser do mesmo tamanho. Se a gente não empurrar bem, elas não ficam encorpadinhas, elas ficam mole. Quanto mais você empurra, e não tenha medo porque tá preso aqui, elas vão ficando mais durinhas. Elas vão criando uma firmeza. Não. Quando a gente faz isso sem o bastidor, sem a câmera em cima, é claro que é mais fácil. Mas vamos com calma, porque eu quero ensinar mais tempo de visualização. Tá vendo que aqui, amiga, afinou? Eu não quero que afine. Então, o que eu vou fazer? Soltar um pouco. Quando volta, tem que soltar lá também. E aqui também. Soltar um pouco. Que é pra não afinar. Quer que afine? Puxa. Quer que solte? Quer que fique largo? Tem que soltar a linha. Agora volta. Empurra, empurra, empurra. Tá ficando. E não esquece, quando você termina de fazer a sua pétala, ainda com a linha na agulha, você já volta a dar uma seguradinha aqui, dá uma seguradinha aqui. Eu segurei esta em 3 lugares. Você pode segurar em 2 para deixar mais solto. Você que vai escolher quantas você quer segurar logo que você termina aqui. Que é para depois não ficar aquele trabalho cheio de nó. Depois que você segurou em 2, 3 lugares, você vai e arremata para depois começar outra pétala. Tá vendo esses detalhes que a gente vai falando durante a aula? Cadernetinha, vai anotando. Porque a gente esquece. Se assiste uma vez só e já sai fazendo, eu noto isso, sabia? Nossa, isso aqui eu falei e a aluna não fez. Por que será que ela não fez? Porque assistiu uma vez só e foi batido. A gente percebe. Só tá faltando esta pétala longa e mais uma aqui. Pois as outras pequenas, e aí a gente volta dando mais uma explicação de como fazer o miolo. Que nós temos uma flor virada para nós, com as sementinhas que já descobrimos que não são sementes. Na verdade, o que nós já falamos, a flor de Edelweiss é esse miolo dela. Nesse miolo, se vocês derem zoom naquelas fotos que eu postei, vocês vão ver que elas não são sementes, elas são flores minúsculas. E essas coisas brancas não são pétalas, são folhas. Queria muito ter feito um ponto que ficasse peludinho. Até pensei em fazer esse e passar uma escovinha de aço para ele ficar. Gente, mas ficou tão feio. Soltou tudo, o ponto saiu do lugar. Falei, não. O que a gente tem que entender nessa toalha semeando é que muitas vezes é ela que se escolhe. Não adianta você querer conduzir essas flores. Essas flores, para mim, essas flores
estão me conduzindo. E eu já parei de teimar com elas. Quando eu teimo, a coisa fica muito feia. Eu deixo que ela comande. E aí, quando termina, que eu deixo ela comandar, que eu olho, eu falo, então era isso que você queria, né? Ficou bom demais, porque é a flor que se conduz. Isso a gente tem que entender muito no bordado, viu? Tem hora que a gente quer que fique daquele jeito. A pontinha não ficou. Vou puxar até ficar. Calma, deixa que ela ficar virada. Depois que você terminar, se aquilo estiver te incomodando, você desmancha. Mas deixa ela fazer aquilo. Porque as flores, no bordado, às vezes têm vida própria. Elas querem fazer aquilo. Elas querem. Porque é assim que a gente aprende muita coisa nova. Muita. Eu sempre quis alargar uma pétala com esse ponto e eu não conseguia. De repente, na Edelweiss, eu tô tendo uma ideia de botar com alfinete e alargar. Alargar e afinar a hora que eu quero. Quando que eu ia descobrir isso? Eu nunca vi nenhuma professora ensinando isso. Então eu deixei que a flor me ensinasse. Na verdade, a gente tem que fazer a conexão. Não é só com a flor. A gente tem que estar conectado com a vida. A gente tem que estar conectado com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso eu superior. É ele que tem que governar a gente. Porque o mundo lá fora está muito confuso, né, gente? Está muita bagunça, cada um fala uma coisa. Você começa a assistir as notícias para se manter bem informado, você quase pira. E aí você não sabe onde que está a verdade. E aí você quer fazer parte de algum movimento, de alguma coisa para ajudar, porque você não quer ficar alienado. Aí você começa a ficar mal, porque você começa a ver que não era nada daquilo que você queria. Bom, o que eu estou percebendo é que a melhor coisa é a gente buscar o caminho certo dentro da gente, é fazer a pergunta e esperar a resposta, é se deixar conduzir, é confiar que Deus está conduzindo a gente e sempre, a todo instante, pedir que Ele faça a escolha por nós. Porque se a gente não fizer essa lembrança dele escolher por nós, dele aclarar o nosso caminho, dele fazer as nossas, não escolha, porque eu não acredito que Deus faça escolha por nós. Nós viemos para fazer escolhas. Mas se a gente não permitir que Ele fale no nosso coração, quando a gente está perdido, que Ele encontre o que é melhor para nós e confiar que às vezes não é daquele jeito, tem que ser de outro jeito, aí a vida começa a ficar muito complicada, muito pesada. Eu falo isso por causa de tudo isso que eu estou passando. A gente precisa muito se deixar levar. Não pelos outros, pelo nosso centro. Como diz as palestras da Lucilena, dos sábios, né? Que a gente tem que, os filósofos, os sábios, a gente tem que buscar essas informações, porque são nossas referências. Eles dizem sempre para cima, para dentro e para cima. É esse o ponto que você tem que usar para se conduzir, para dentro e para cima. Senão, não adianta reclamar, porque estava errado, porque te enganaram, porque ninguém fala a verdade, para onde que eu vou? Você vai para dentro de você, porque lá dentro tem resposta. Mas é preciso começar a escutar essa resposta, né? Com a mão esquerda é difícil, porque tem que fazer essa curvinha aqui, ó. Eu vou terminar porque agora tá difícil. E depois a gente volta para fazer o miolo. Amigas, estamos na última etapa da nossa Edelweiss. Estamos no centro dela. E agora com as leituras que eu passei para a gente pesquisar essa flor, a história, o que é ela, o que ela significa, a gente descobriu que este centro é que são as flores da Edelweiss.
São raminhos de flores, milhares de flores aqui no centro dela. Então a gente não pode passar batido e soltar uns nó francês aqui e acabou. Isso não é uma margarida, isso é a Edelweiss. Aqui ela tá viradinha, né? Então não tem centro, mas aqui tem. Então olha, o que eu fiz? Eu peguei esta linha aqui, Perlé, que é um tom mais escurinho, e fiz pontos de ponto haste bem miudinho, fazendo um círculo com ele. Círculos na volta toda. Eu não posso levantar para poder pegar, mas você pode ver. E muito cuidado agora, porque nós estamos com as pétalas prontas. Isso aí vai dar um pouco de trabalho, muita paciência para não enroscar. Mas ó, ponto, haste na volta toda. Para que isso, Rose? Para a gente levantar. Com isso, nós estamos fazendo uma caminha embaixo para que ela fique mais elevada, para que ela fique mais suspensa. Ó, bem devagarzinho eu faço um círculo. Aí, deixa eu explicar. No centro dele, eu fiz, que tem um pronto, ó. Faço o círculo, fecho o círculo. No centro eu cruzo, fazendo ponto cruz, para o centro não ficar mais baixo. Tá dando para ver? O centro a gente cruza, faz ponto cruz e deixa tudo no mesmo nível. Aí a gente faz uma base mais alta para ela. Depois eu venho com essa linha aqui, que é quase um verde limão, 2 fios, moliné fininha, e vou fazer nó francês. No centro do círculozinho, eu posso fazer 5 voltas. Centralizo, espeto, puxo essa linha, você já sabe fazer nó francês, bonitinho. Continuo segurando com o dedo esquerdo e puxo a agulha. Por que isso, amiga? Porque são 2 fios. Se eu não fizer com esse cuidado, ele vai ficar tudo soltando, com aqueles fios soltando, aquelas farpas de linha, que a gente não vai querer isso. Aí, com muito cuidado, a gente faz 2, 3 com 5 voltas no centro. E depois vai fazendo em volta, miudinho, com 3 voltas, porque assim a gente vai ter um relevo maior no centro e na volta a gente tem um relevinho menor. Ó, maior no centro e em volta um relevinho menor, tá vendo aqui, ó? Maiores no centro e em volta menores. Isso vai dar a sensação que são buquês. É a nossa representação, tá? Por quê? Porque é impossível a gente retratar a natureza com a perfeição que ela tem. Pegar uma flor e fazer igual, nós não temos essa pretensão. Mas nós temos certos cuidados que a gente não pode só soltar nó francês aqui no meio com uma linha só. Pronto. Agora, eu vou fazendo nó francês miudinho na volta toda, 3 voltinhas. E eu coloco aqui assim, olha, de lado, ó, entrando aqui de lado, porque aí eu não abaixo o centro. Olha o detalhe, puxa, segura para depois puxar a agulha. Nó francês, eu tenho lá no canal do YouTube um vídeo que fala de nó francês côncavo, que eu usei no trabalho da Lorna Bateman. E a Lorna explica muito bem para fazer a flor Allium. Ela é assim, ela é côncava. Por que ela é côncava? Como é que ela conseguiu isso com o nó francês? Porque os do centro são maiores, mais voltas, e os do lado, né? Então ela fez, vamos supor, 5 voltas no centro, 4 voltas circundando, e da beirada do Allium, ela fez 3 voltas entrando de lado assim. O que aconteceu? As de 3 voltas levantaram e ele ficou côncavo. Isso tá bem explicado nesse vídeo lá no YouTube. Se eu fosse vocês, eu acompanhava isso lá antes de fazer, porque é uma explicação muito interessante que eu nunca tinha pensado nisso. Para ficar levantadinho no meio, claro que ele tem que ser mais voltas. Para que os da beira suportem e dê sustentação, eles têm que ser menos volta e tem que ser nessa posição que é meio de lado.
para poder dar base. E é isso que nós estamos fazendo na Edelweiss. 3 voltas, entra de lado, naquela caminha que nós fizemos com a linha perlê. Não puxa quando está assim, amiga. Não puxe, isso aqui não dá um nó francês bom. Você puxa aqui primeiro, segura com o seu dedo, agora que você puxa a agulha. Assim você vai ter um miolinho bonitinho, bem no capricho. E aqui no centro parece que tem uma corzinha marrom, mais escurinha. Nós podemos fazer também, se for do seu agrado. Senão você pode continuar fazendo mais uma rosetinha dessa. Essa é a nossa Edelweiss, muito especial, com muito significado. Não podia ser diferente, todas as flores estão assim. E eu espero que vocês façam a de vocês mergulhando no assunto. Coloque a música da Noviça Rebelde, que mostra bem essas flores. Leia aquele link que eu passei sobre a história da Edelweiss, os significados. E mergulhe, amiga, mergulhe nas flores, porque mergulhar no que você está fazendo, saber um pouco mais, faz parte do conhecimento, e eu acho até que melhora o nosso bordado. Não fica uma coisa mecânica. Tá bom? Um bom trabalho para todas. Grande abraço.